Fala, meus compatriotas. Começando mais um grupo de estudos Pedro Pomar, que se orienta nos 3 eixos: estudo do marxismo-leninismo-maoísmo, estudo da realidade brasileira e balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che Comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Hoje a gente vai fazer uma discussão muito interessante, né? A gente fez várias discussões sobre diversos textos, Alberto Passos e outros autores, sobre a questão no campo, a questão do latifúndio e tudo mais, a questão agrária no Brasil, questão que a gente coloca como principal, primordial e fundamental para a Revolução Brasileira. E hoje a gente vai estar discutindo sobre as frentes de luta que existem no campo. A gente já discutiu sobre isso numa perspectiva de análise econômica no texto do Alberto Passos, das 3 frentes de luta, e hoje a gente vai estar discutindo sobre a luta no campo no Brasil hoje e tudo mais, que é até mais envolvido do que a luta na época do Alberto Passos. Então é isso, vou abrir para a fala. Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Então, boa noite, galera. Eu queria comentar de forma geral assim o que eu achei do texto. É muito importante o panorama que ele faz, porque, primeiramente, ele já bota a nossa contradição entre imperialismo e nação como principal para a gente estar fazendo as nossas análises. Ele, de início, já vai falar sobre a ação de rapina do imperialismo norte-americano, fala também da presença do social imperialismo chinês e a forma com que os nossos recursos, enfim, toda a entrega de patrimônio público está sendo feita por meio dessa pilhagem, de fato, né? E, posteriormente, ele vai fazer uma análise sobre as classes sociais no campo, que é um ponto fundamental para a gente compreender, de fato, que o campesinato não é uma massa uniforme. A gente vai entender sobre as nuances entre o próprio campesinato, entender a diferença entre os camponeses pobres, os camponeses ricos, os camponeses que são proletarizados, entender também a dinâmica em que se dá também a classe trabalhadora, o proletariado urbano e o proletariado rural nessa perspectiva, compreender também o papel reacionário e como uma das principais classes dominantes
que o latifúndio desempenha, né, no nosso atraso produtivo e também o papel que ele desempenha na coação política, em travando os interesses, os anseios do campesinato e do povo brasileiro no geral. Posteriormente, o texto ele vai falar sobre os movimentos camponeses presentes e vai falar também as estratégias, né, na perspectiva marxista-leninista maoísta sobre as estratégias militares e de análise como geral para a gente estar debatendo. Eu ressaltei aqui no texto, no início, na parte introdutória, né? Primeiramente, eu queria falar, fazer uma transcrição literal da transcrição literal do texto sobre as teses da Terceira Internacional, que diz assim: onde quer que o imperialismo necessite de apoio social nas colônias, ele se alia primeiramente com a camada dominante da estrutura social retrógrada, como os senhores feudais e a burguesia comercial, contra a maioria do povo. Em todos os locais, o imperialismo procura preservar e perpetuar todas as formas pré-capitalistas de exploração, especialmente no campo, onde servem de base para a existência dos aliados reacionários. O aumento da fome e das epidemias, particularmente entre o campesinato pauperizado, a expropriação em massa das terras da população nativa, as condições desumanas de trabalho nas plantações e nas minas dos capitalistas e assim por diante, são muitas vezes ainda piores do que a escravidão aberta. Tudo isso mostra o efeito devastador entre a população colonial e frequentemente leva à ruína de nacionalidades inteiras. Eu também ressaltei a parte que fala sobre o golpe de Estado de 2016, a estagnação econômica internacional, que a partir de 2014 motivou uma tremenda depressão dos preços dos produtos agrícolas e matérias-primas, exportados, né, pelos países do terceiro mundo, não só o Brasil, gerando um atraso de miséria e pobreza nos países que dependem da exportação de tais produtos. E para a economia brasileira isso foi um baque muito grande, que depende de 5 produtos, depende basicamente de 5 produtos, né? Porque, como a gente vai ver no decorrer do texto, muitas das vezes o consumo interno até desses mesmos produtos é sacrificado pela exportação. Então depende do petróleo bruto, minério de ferro, soja, café e açúcar. Eu acrescentaria aí talvez o algodão também, respondendo por mais 70% do valor das exportações. E aí o próprio latifúndio usa o discurso de saída da crise com um pretexto para vender o Brasil para os países imperialistas norte-americanos, para o imperialismo norte-americano, no caso, e para os países europeus e tal, e para os capitalistas chineses. Cito também, que eu até tinha esquecido dessa lei, o projeto de lei 6442 de 2016, que torna legal o pagamento de trabalhadores rurais com usufruto da terra ou comida, ou seja, a velha corvéia medieval, ou renda a trabalho, que foi aquela lei do trabalho escravo, que falaram muito em 2016, que ficou meio esquecida assim, mas ela meio que passou, tá ligado? E aí, tipo, que legaliza mesmo os elementos arcaicos que existem no campo e tal. Além das outras leis que ou passaram ou estão em tramitação de relativização, né, do conceito de trabalho análogo à escravidão e tal, exatamente para poder legalizar os elementos mais arcaicos ainda do que até o próprio trabalho semi-feudal, do que a meia, terça e o arrendamento feudal da terra, legalizar até mesmo a dívida tão intensa do camponês com a terra, o fato dele ser tão atado à terra que ele passa a ser de fato um escravo do senhor de terras, né? Morar na terra e tudo mais, não consegue sair e etc. No texto, assim, logo no começo, também cita o aprofundamento da crise econômica no país e também cita as históricas lutas libertadoras do povo brasileiro, lutas camponesas e tal, como a Guerra dos Canudos, né? Que ela é colocada, inclusive, de maneira brilhante pelo Euclides da Cunha naquele livro lá, a Guerra de Contestado, o Levante do Pau da Colher, Revolta dos Camponeses de Porecatu, liderado pelo Partido Comunista, Trombas e Formoso, que foram lutas armadas de verdade, Corumbiara, Dourado dos Carajás, etc. Aí vou abrir para o Léo falar. Pô, e uma parte que me deixou muito desgraçado da cabeça é essa aqui. É também curioso que num país onde o capitalismo supostamente não precisa mais de uma reforma agrária para se desenvolver, a produção e a produtividade situam-se em patamares terrivelmente medíocres. Aí ele começa a falar o quão
pouco o Brasil produz assim agrariamente comparado com outros países por hectare, né? E que essa produção não é nem suficiente para alimentar o próprio povo, né? Tipo, ele dá até umas comparações de quanto de trigo que a gente precisa, quanto que a gente produz, quanto de arroz e outros insumos assim. E fica bem claro, né, que o interesse não é alimentar o povo, né? O interesse é favorecer essa pequena elite e essas empresas estrangeiras que sugam a gente, né? Exatamente, ele até reforça lá no texto que 70% desses latifúndios eles são ligados literalmente para especulação, quando não especulação para agroexportação. E a grande parte do que é produzido para o mercado interno é feito literalmente pelos camponeses sem terra. Então, a circulação interna, de fato, de mercadorias e abastecimento, enfim, a segurança alimentar ela é provida de fato pelos camponeses pobres, né? Pô, e essa questão, né, que eu achei interessante porque ela também explica o capitalismo burocrático, tá ligado? Né? Que os latifundiários, eles não, eles são voltados para a exportação, né? As diferenças entre a produção agrária, tanto a produtividade quanto a, a propriedade da terra, elas estão faladas até mesmo no livro do Alberto Passos, 4 séculos de latifúndio, né, que agora são 5. Lá no final, no último capítulo, tem lá um capítulo dedicado à comparação entre o Brasil e Alemanha, Áustria, etc., né, que mostra como é ridícula a produção no Brasil, sabe? Apesar dela ser uma das maiores do mundo e tudo mais, mostra com dados e tal. Mas uma questão que eu achei interessante, né, que o latifúndio ele não tem necessidade de investir na produção por conta desse fato dele ser voltado para o mercado externo, né? E o mercado externo que dita as regras, né, de quanto que vai ser exportado, qual o valor, e o que vai ser exportado e tudo mais. Mas só que o latifúndio, quando ele se encontra em maus lençóis, ele vai lá e recebe créditos agrícolas, né? Recebe incentivos, né, que são gastos principalmente na maior grilagem de terras, na expulsão dos lavradores independentes e tudo mais. Ou seja, um movimento contrário ao que aconteceu nos países capitalistas, né? Que era a substituição, ainda que paulatina, da grande propriedade pela pequena propriedade. E no Brasil acontece exatamente o contrário. A substituição da pequena propriedade pela grande propriedade feudal e semicolonial, tá ligado? Que é ligada pela exportação e tudo mais, e que não tem o interesse de produzir, é só o interesse de ter aquela terra ali, pronto, para poder especular e tudo mais, né? A gente até discutiu isso em outra oportunidade, tal como a expansão da fronteira agrícola nos países capitalistas desenvolvidos, ela corresponde ao desenvolvimento capitalista. Ela corresponde a uma maior composição orgânica do capital e, consequentemente, ou ao contrário, né, uma maior extração de mais-valia extraordinária e maior composição orgânica do capital. Nessa ordem, né? E no Brasil, não. Quanto maior a terra, menos ela é produtiva, menos ela é desenvolvida nas forças produtivas e tudo mais. Isso só mostra o atraso que a gente se encontra, né? E eu falei isso na última reunião, vou falar aqui agora. Se fosse verdade que o latifúndio no Brasil fosse capitalista, igual muitos movimentos de partidos dizem, o Brasil ia ser mais imperialista do que a Inglaterra, do que, a Irlanda, tá ligado? Ou alguns outros países da Europa, certo? Talvez o Brasil tivesse predominância em relação até aos Estados Unidos mesmo, né? Visto que o Brasil, detém os maiores monopólios da terra, do mundo, certo? A Índia, por exemplo, ia ser um dos países imperialistas mais fortes do mundo, certo? Não é verdade, pelo amor de Deus, né? E mesmo elementos que não são marxistas começam a enxergar isso no Brasil e já começaram a enxergar isso com o passar do tempo, né? Que, né, a grande defesa de muitos economistas de que agora o latifúndio no Brasil é capitalista e aí o latifúndio e a expansão agrícola representa o desenvolvimento do capitalismo, não se traduziu na realidade. Nada aconteceu. O Brasil não se tornou um país imperialista capitalista desenvolvido, então deu coisa errada com essa tese. E aí eu fico encucado também, né, que, a galera ainda defende a via eleitoral
E toda tentativa que teve, assim, de ter uma mínima reforma, um mínimo nacional desenvolvimentismo, foi recebida na base que, tipo, Getúlio Vargas se deu um tiro na cabeça, Jango foi deposto, Lula tomou golpe, tá ligado? Foi a pessoa que, não que essa galera tenha feito um exemplo de como fazer o Brasil virar uma nação soberana e nada do tipo, né? Tipo, porque a tentativa mínima foi já recebida na paulada, né? Então, tipo, complicado demais. E só acrescentando, né? Todos os governos que passaram pelo Brasil, com todas as perspectivas de classe, sejam os governos abertamente defensores do imperialismo, sejam os governos defensores dessa ou aquela fração da burguesia, e até mesmo governos capitaneados por partidos pequeno-burgueses, coligados com elementos do capitalismo burocrático, os senhores da terra continuam intocáveis. As oligarquias agrárias no Brasil continuam intocáveis. Então, tipo, passaram todos esses governos aí e várias coisas aconteceram, porém, as oligarquias agrárias continuaram intocáveis. É a questão que é aquele paralelo, né? A dialética entre o governo e o poder. Não necessariamente ascender ao governo significa, de fato, tomar o poder. E a grande realidade é que o poder no Brasil ele é movido por essas elites retrógradas que estão aí dispostas de forma secular. E é muito interessante também que, indo de encontro com o que o Léo falou, logo depois o texto ele vai falar sobre o recrudescimento nas lutas no campo, né? E frente a essa ofensiva reacionária desse golpe de 2016, até mesmo os movimentos de ocupação eles foram reduzidos em muito. Então, tipo, ele está comparando com o governo de FHC, tinha basicamente aproximadamente 400 ocupações, enquanto em 2016 houveram apenas 194. E é outra questão também para a gente comentar, porque tipo, o aparelhamento dos movimentos democráticos pela luta sobre a luta da reforma agrária, eles acabaram sendo cooptados pelo governo do PT. Enfim, o PT, na realidade, ele não desenvolveu de forma substancial, de fato, a reforma agrária. Pelo contrário, as terras demarcadas elas foram muito mais feitas num governo abertamente neoliberal de FHC, no próprio governo ao contrário do próprio governo do PT. E, em comparação também, o número de créditos para essas elites rurais, para o grande latifúndio, foram empregados de forma absurda pelo próprio governo petista. Então a gente vê que nessa ofensiva neoliberal que a gente vive desde a década de 90, tanto a ala abertamente liberal e entreguista, quanto a ala social liberal travestida de esquerda, eles tiveram basicamente a mesma atuação de serem serviçais do latifúndio, de fato, né? E também serviçais do imperialismo, porque o latifúndio está umbilicalmente ligado ao imperialismo. E botei um trecho do texto, fala justamente isso, né? Como que os movimentos do campo se enfraqueceram com essas pautas pequeno-burguesas, né? Que cadê? O entendimento entre a classe trabalhadora, tipo, essa reforma agrária que o MST prega, por exemplo, né? O entendimento entre a classe trabalhadora do campo e da cidade para a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Parece que meio que esse que virou o foco da galera, e é uma coisa assim que porra, quem tem dinheiro para comprar aqui na cidade, por exemplo, um alimento orgânico, ou está interessado, na verdade, nisso, é classe média, né? É pequeno burguês, tipo, é muito frustrante, né? Não desmerecendo as importantes coisas que o MST já fez, e vem fazendo, inclusive, na pandemia, né? Mas a sensação é sempre essa de insuficiência, né? É porque acaba fazendo com que esses movimentos que não são inerentemente, tipo, proletários de fato, né? Releguem a sua atuação a questões que são meramente pontuais, entende? Porque, tipo, é uma questão urgente entender que a reforma agrária ela é parte integrante da Revolução Brasileira. E, tipo, é algo indispensável para a gente desenvolver, de fato, uma revolução nacional democrática e não desenvolver somente as tarefas econômicas, mas até políticas mesmo. Então, tipo, esses governos e esses partidos reformistas que representam, de fato, a ideologia e os interesses da pequena burguesia, e em grande parte também são atrelados a essas elites do capitalismo burocrático, né, o Pedro comentou. A gente tem que comentar que no PDT, no PT, enfim, todos esses partidos têm latifundiários, né, nas bancadas.
enfim, eles cumprem um papel de frear, de fato, o potencial que os movimentos de massa desempenham. Porque, tipo, o MST e todos os outros movimentos camponeses, eles são movimentos legítimos e que a luta deles é, tipo, de fato, uma luta que merece ser levada a cabo e que, tipo, só com a luta deles, de fato, sendo levada a cabo que a gente vai conseguir desenvolver as tarefas do proletariado como um todo. Mas a questão é essa, esses partidos, eles acabam minando o potencial que esses movimentos de massa têm, através da cooptação mesmo, né? Acho que o Rosena quer falar. Você tinha falado da relação dos movimentos de massa com o governo Lula e Dilma. Eu lembro bem que acho que foi em 2008, 2010, que eles estavam noticiando que, tipo, toda aquela questão de você tentar fazer uma pequena reforma agrária local, dar um pouco mais de terra, acabou tendo casos em que, tipo, as pessoas vendiam a terra, mas ainda estava no nome delas, sabe? No documento, na questão da burocracia, ainda estava no nome das pessoas, só que o latifúndio já tinha engolido tudo que era terra da região. Inclusive, que é mais um ponto que demonstra, né? Que, tipo, é um pseudo-projeto de reforma agrária, porque na realidade mesmo, a reforma agrária ela não pode ser posta nos moldes das instituições do jeito que são. Tipo, porque, a reforma agrária, ela não pode coexistir com o latifúndio. Tipo, a reforma, a divisão das terras para os camponeses. Já com o debacle do latifúndio como um todo, tipo assim, a tomada do poder em todos os países socialistas, tá ligado? Os camponeses passaram por problemas, já tendo reforma agrária e não tendo latifúndio mais, né? Por isso que existe a necessidade de, após a reforma agrária, o inevitável desenvolvimento do capitalismo de Estado passar para a fase socialista da Revolução. Exatamente porque, se isso não acontece, a tendência é que os camponeses vendam as terras, muitas terras se tornem improdutivas, vastas regiões do país, improdutivas no sentido antieconômico, porque são inférteis, porque tem secas, porque tem enchentes e etc. Então, vastas regiões do país seriam muito mais pobres do que outras, e além disso, muitos camponeses iam acabar querendo vender a terra, né? E aí apontando já, ao invés do latifúndio feudal, para o monopólio capitalista. Por isso que é muito importante, né, a passagem da Revolução de Nova Democracia para o socialismo. Mas a parada que eu queria ressaltar, tipo assim, eu tô no caminho do texto mesmo. Essa parte ainda no começo, que fala sobre a predominância do oportunismo e do reformismo pequeno-burguês entre os movimentos populares no campo, que eles colocam, tipo, como se as lutas principais fossem essas lutas pacíficas, lutas de reivindicações e tudo mais, reivindicações por crédito rural, comercialização, trator, essas paradas, como se fossem muito mais importantes do que a tomada de terras do latifúndio. Lá no final do texto, fala sobre declarações até de lideranças que apontam nesse caminho, né, de que a tomada de terras ficou para trás, né? E aí depois está falando sobre a crise econômica e dizendo que os preços dos produtos agrícolas tradicionais exportados pelo país necessita expandir o volume, o Estado reacionário necessita expandir o volume da produção de algumas poucas culturas de exportação, soja, milho, transgênico e cana-de-açúcar, para que possam mitigar os déficits correntes no país, nem que para isso precise vender o país aos estrangeiros, né, vendendo terras de fato. A lei que agora tramita no Congresso para liberar a compra de terras brasileiras, que no caso ela passou, por corporações imperialistas do estrangeiro, vem nesse sentido. Para expandir as plantações de culturas e exportação, deve-se intensificar ainda mais a grilagem sobre as terras dos camponeses e minorias nacionais. E nesse sentido do que a gente estava discutindo, no final dessa parte também está falando sobre os trabalhadores que estão à margem na cidade, né, os lumpenproletários e tudo mais, a possibilidade que existe deles se virarem para a luta agrária, de se virarem para a luta de tomada de terra, exatamente porque eles estão à margem, né, nas grandes cidades. E dando exemplo que aconteceu na Fazenda Santa Mônica, no estado de Goiás. E de fato essa ocupação aqui foi praticamente uma guerra agrária, sabe? Depois se desenvolveu e tal, nessa fazenda aí. E tipo, é interessante pensar no que desemboca essas teses de que o latifúndio é capitalista e o Brasil é capitalista desenvolvido e tudo mais. Sabe? Exatamente nessas teses errôneas de que o Brasil não precisa de reforma agrária, ou de que a reforma agrária é só para
vender comida saudável ou uma questão assistencial. Quando é uma questão fundamental, tá ligado? Sem a qual a gente não vai se desenvolver. E é impossível mesmo a nossa industrialização e a coletivização da nossa produção como um todo também depois. Pô, eu ia falar um bagulho que você meio que já falou, mas só entrar um pouco mais em detalhe, justamente aquela fala do João Pedro Stedley, né, que é... Cadê? É de se repudiar algumas declarações feitas em tempos recentes pelo dirigente camponês João Pedro Stedley, bastante capitalizados pelos reacionários locais, por sinal, segundo as quais as ocupações de latifúndios seriam formas de luta que teriam ficado no passado, não mais somariam aliados, e que, portanto, o movimento popular haveria de buscar outros caminhos para o desenvolvimento do movimento camponês. E aí, né, logo depois dá um pouco depois do texto, ele fala que depois de 2016, depois do golpe, né, que, tipo, essa estratégia, essa tática da galera, tipo, meio que desembocou no enfraquecimento do movimento camponês e que os massacres, a brutalidade, a repressão brutal do Estado fez um estrago muito maior, né, tipo, justamente por causa desse desarme, eu acho, né. E a gente vê que, tipo, a cada vez que passa, os massacres no campo, a violência no campo de modo geral, só vai aumentando. Principalmente em um período bem recente. A gente está vendo na atualidade como que, de fato, o latifúndio está literalmente dizimando em lotes, enfim, de fato tratando a vida do camponês e dos povos originários como descartável, até mesmo com grandes extensões da nossa fauna e flora, literalmente para lotear as terras e aumentar, né, esse potencial improdutivo do latifúndio, de acumulação e especulação. Agora, nesse trecho do texto, a gente já vai entrar na análise, né, das classes e das formas de luta no campo. É muito interessante a gente comentar sobre isso, é interessante a gente compreender de fato quem são as classes progressistas e revolucionárias no Brasil, quem são as classes reacionárias e como que se dá essa dinâmica na luta de classes. Em específico, aqui vai abordar sobre as classes no campo, né? Falando sobre o campesinato de modo geral, o proletariado agrícola e o latifúndio. Eu vou fazer a leitura, então, que a definição aqui está muito boa. Sobre os camponeses, como trabalhadores atados aos meios de produção, como pequenos proprietários ou pequenos arrendatários, os camponeses não constituem uma classe única, homogênea, razão pela qual erram muitos os que falam numa classe camponesa, da mesma forma como muitos falam numa dita classe trabalhadora no singular. Ao contrário, os camponeses se subdividem em diferentes classes sociais, conforme o grau de desintegração dos pequenos produtores pela produção mercantil. Desde o ponto de vista do nível de desintegração, podemos delinear o campesinato brasileiro em 3 estratos principais. Os camponeses pobres constituem a camada mais numerosa do campesinato brasileiro, camada cujas condições são as mais miseráveis e as que mais se assemelham às da classe operária, razão pela qual, por regra, os camponeses pobres são a massa principal que os movimentos populares rurais mobilizam para a luta pela terra. Posteriormente vai falar sobre os camponeses médios, eles constituem a camada do campesinato capaz de produzir todos os seus meios de subsistência por conta própria, vivendo exclusivamente do próprio trabalho na agricultura ou pecuária, sem serem obrigados a vender sua força de trabalho para conseguir seus meios de subsistência. Constituem, pois, a pequena burguesia rural. Aí ele vai falar sobre as 2 camadas, né, dos camponeses médios. Existe a camada mais rica, por assim dizer, dos camponeses médios, e, enfim, ela já está ligada a formas de desenvolvimento do capitalismo no campo, até mesmo nas relações de contratuais, né, a forma com que eles conseguem terceirizar a sua produção, enfim. E os camponeses mais pobres, nessa fração dos camponeses médios, eles estão nessa margem, né? Que eles podem ser jogados a qualquer hora para a mesma situação que acomete os camponeses pobres. Então, eles têm uma pequena porção de terra, a gente tem que compreender nesse contexto geral que a terra é o principal meio de produção no campo,
enfim, por eles terem pouca terra, pouca técnica desenvolvida, enfim, poucos recursos, poucos insumos, eles também podem ser relegados a toda essa coação econômica e extraeconômica do latifúndio, reduzindo seu potencial de subsistência, né? Posteriormente, vai comentar sobre os camponeses ricos. Eles constituem uma classe de pequenos produtores de mercadorias que, a despeito de tomarem parte pessoalmente na produção rural, lançam mão da contratação de trabalhadores assalariados, parceiros e arrendatários para trabalharem nas lavouras ou pastos. O campesinato rico, de modo geral, também possui como meios suplementares de rendimento certas atividades comerciais, podem enriquecer através do atravessamento ou da agiotagem. Pela condição de classe na qual se inserem, podem ser muito bem caracterizados como capitalistas rurais ou mesmo como pequenos latifundiários. Posteriormente, ele vai comentar sobre a massa, né, dos camponeses pobres. Eles constituem cerca de 54% dos camponeses brasileiros. E esse dado ele foi levantado naquele texto sobre a Revolução Agrária Antifeudal no Brasil, que falava que esses 54% dos camponeses eles desempenham relações de trabalho feudais e semi-feudais. A grande maioria trabalha de fato por dívida, né? E, enfim, afastando também essas análises de que no campo, no Brasil, predominantemente se desenvolve as relações Isso porque também existem camponeses que têm lotes de terra que são inférteis, ou são tão pequenos que não dão sustento nenhum, nem para vender e nem para a própria família, tá ligado? Ou seja, o número de camponeses pobres com certeza é muito maior que 54%, sabe? Porque, de acordo com o índice, é tipo assim, camponês sem nenhuma absolutamente terra, mas tipo assim, o cara que tem 10 hectares também não tem terra. Sim, pô, exatamente. Ou até mesmo um cara que tem 10 hectares e não tem uma técnica desenvolvida, não tem capacidade de desenvolver a produção de fato, ele também vai ser relegado à mesma situação dos camponeses pobres, né? Sim, mas uma parada que eu ia comentar sobre essa análise das classes que está fazendo é sobre, primeiramente, o fato do camponês pobre e muitas das vezes até o assalariado agrícola, né? Porque muitas das vezes a pessoa é assalariada agrícola, ela também é arrendatária e tudo mais, ela também tem dívidas com o latifundiário, né? Porque até no final, daqui na parte dos camponeses, está falando que os latifundiários, muitas das vezes, eles têm monopólios feudais da terra, ou seja, a propriedade é feudal e, no geral, a reprodução da propriedade e a reprodução da vida econômica desse latifundiário, ela é feudal, mas ele também constitui elementos capitalistas na própria propriedade, saca? E aí, às vezes o cara que trabalha numa empresa agrícola e tudo mais, que é assalariado, ele também é endividado com o latifundiário que é dono daquela empresa, saca? Então, ao mesmo tempo, ele tem uma relação ali capitalista de produção e uma relação feudal de dívida e tudo mais, saca? E, cara, isso é clássico. Tipo assim, se você perguntar para qualquer pessoa que sabe qualquer coisa de trabalho no campo, ela vai confirmar, saca? Que até o cara que é assalariado, ele também é explorado pelos latifundiários feudais e pelo feudalismo mesmo, pelo medievalismo, saca? Não só porque ele é assalariado, não tem nada a ver, saca? E a questão que eu achei interessante é exatamente a diferenciação que existe entre os camponeses pobres e os proletários em essência. Porque o proletário, primeiramente, ele tem um trabalho livre, ele é livre para vender sua força de trabalho, ele não tem que vender para esse ou aquela pessoa porque tem uma dívida específica, ele não pode sair de tal lugar, não sei o que lá. Ele é livre para vender sua força de trabalho, e é isso que se assenta o trabalho capitalista, saca? Ao contrário do camponês pobre, que ele tem que arrendar terra para aquele latifundiário ali, que ele tem que pagar dívida com aquele latifundiário ali, seja qualquer trabalho que for, até o escravo. Tá que ele tem tudo. Que consumir nos empreendimentos do latifundiário. Exatamente. E aí essa diferenciação das relações, não só de produção, mas das relações do trabalhador com o meio de produção, sabe? Que no caso do camponês pobre é de ser atado, é de ser preso à terra, sabe?
que demonstra tipo assim, uma diferenciação fundamental com o proletariado, sabe? A caracterização de classe. Então, é o lugar que ocupa um sistema de produção em que se encontram com respeito aos meios de produção, né? Que podem ou não estar estabelecidos e formalizados nas leis. Tipo, no caso do camponês pobre, o fato dele estar atado à terra e endividado e tudo mais. Pelo papel que desempenham na organização social do trabalho, de arrendatário feudal e tal. Consequentemente, pelo modo e pela proporção que percebem a parte da riqueza social que ele dispõe. Que nesse caso da exploração feudal e semi-feudal é de expropriação do excedente agrícola e a incapacidade de desenvolvimento das próprias forças produtivas agrárias. Saca? Ou seja, no mesmo sentido que o Marx fala da acumulação primitiva de capital. Saca? Pode dar continuidade, então, para falar agora sobre latifúndio? Pode. Agora, a gente já abordou bem sobre o campesinato, né? Falou sobre todas as frações do campesinato, mostrou a diferença entre o proletariado urbano e o proletariado agrícola, a forma com que o proletariado agrícola ele também é ligado a esses laços extraeconômicos do latifúndio, também é atado a todas essas questões que envolvem o domínio político e econômico. E agora a gente vai falar em específico sobre o latifúndio em si, né? Sobre os senhores de terra, como vai marcar no texto. Os latifundiários, eles compartilham com a grande burguesia, a burguesia compradora, a condição de classe dominante do sistema semicolonial e semifeudal brasileiro, constituindo a principal classe aliada e subordinada às aves de rapina do imperialismo norte-americano. Ele exerce um monopólio sobre a terra, controlando sozinho cerca de metade das terras agricultáveis do país. Enriquece por meio da cobrança de arrendamentos ou tributos, da grilagem ou da especulação pura e simples com vastas extensões de terra. Parte expressiva dos latifundiários são também capitalistas burocráticos compradores, umbilicalmente ligados ao Estado reacionário, quer como altos funcionários públicos do mesmo ou como políticos, aproveitando para aumentar os seus típicos rendimentos feudais com práticas de corrupção burocrática, muitas vezes excedendo estes próprios rendimentos feudais tradicionais. Os latifundiários, que em suas terras levam a cabo a produção de produtos agrícolas ou matérias-primas para exportação, por terem seus mercados localizados no exterior, estão sempre ligados completa ou parcialmente à agricultura capitalista, constituindo também, nestes casos, a classe da burguesia rural. Então, aqui, só nesse trecho, ele já vai denotar que a classe dos latifundiários é uma das classes dominantes no Brasil, vai falar que é uma classe dominante completamente ligada, submissa ao imperialismo, e a forma com que se dá o domínio do imperialismo. Em uma nação semicolonial, ela se engendra, né, nesse estado burocrático, burguês burocrático. A burocracia está diretamente ligada a essa questão da ocupação de cargos públicos. Enfim, a gente pode ver que, de fato, existem bancadas nominalmente declaradas como bancada dos latifundiários, a bancada do boi, enfim, que também não se diferencia das outras bancadas, porque, como eles mencionaram, às vezes eles também são capitalistas burocráticos compradores. Então, o cara ele pode ser ao mesmo tempo um latifundiário, um cara que especula com capitais, um cara que é ligado, enfim, a tudo que há de mais reacionário no nosso Estado, e ele, de fato, exerce uma função formal nesse Estado. Enfim, ele se utiliza do Estado como um mecanismo para desempenhar os seus interesses, de fato, né? Enfim, melhorar o seu lucro, a sua acumulação, a sua expansão de terras, a sua acumulação, se utilizar do aparelho militar do Estado também para desenvolver todas essas tarefas reacionárias no campo. Então, tipo, os latifundiários eles se utilizam de paramilícias no campo, mas também grande parte deles também são integrantes, de fato, do Estado burguês, são militares do Estado, são policiais do Estado, ou até mesmo quando alguns governadores, por assim dizer, que também são latifundiários, eles podem muito bem se utilizar do aparelho da PM para mover todas essas ações de despejo criminosas e, enfim, desempenhar, né, todas as funções do latifúndio que são interessantes para o latifúndio. Bem recentemente a gente viu nesse caso de Minas Gerais
a forma com que todo o aparelho militar do Estado ele foi empregado para fazer uma ação criminosa de despejo de uma ocupação que era feita por centenas de famílias há mais de 20 anos. Então percebe-se que, ao mesmo tempo, de fato, o cara está desempenhando a mesma função de um burguês comprador, enfim, e atendendo os interesses do latifúndio. Interessante também que ele fala como o latifúndio ele é ligado, essa parte, né, para a exportação de produtos agrícolas e matérias-primas, ele está ligado completa ou parcialmente à agricultura capitalista e constitui também, nesses casos, a classe da burguesia rural. Mas isso não afasta o caráter feudal, de fato, que o latifúndio desempenha no campo, porque a questão do feudalismo está inerente a essa situação de domínio político extraeconômico. Então, por mais que ele desenvolva, introduza capitais, ele tem essa relação de domínio do principal meio de produção do campo, que é a terra, pelo direito e tal, e pelos moldes do Estado burguês burocrático, desenvolvendo de fato essas relações semi-feudais. Então, né, justamente esses exemplos assim, que a gente tem, né, do Zema com o lance de Minas Gerais, do Flávio Dino expulsando aquela galera que eu acho que era a população ribeirinha na base da porrada com a PM, ou então o Collor, do Sarney, né, que são grandes quase monarcas nos estados deles, né? Mas um exemplo que eu acho muito engraçado, não, é muito curioso, que deixa muito clara essa relação e também é meio impactante, é o Deltan PowerPoint Dallagnol, né? Que, tipo, o cara vem de família de latifundiários, é uma matéria do Intercept, né? Lá da Vaza Jato, que falava disso, que eles têm bastante terra no interior do Mato Grosso, se não me engano, no interior do Goiás, e que o Deltan, ele entra como procurador antes do tempo que ele podia, ele tinha que fazer 2 anos de profissão, ele não vai, ele vai direto da faculdade para virar procurador, e justamente porque o pai dele também era procurador, ou sei lá o que, do judiciário, e faz essa facilitação, e o Deltan tem relacionamento com o Departamento de Estado americano, então, tipo, é bem, bem, bem profunda a coisa, né? Cara, inclusive, na própria evolução histórica no direito do Brasil, tipo, o direito ele foi essencialmente feudal mesmo, de fato, importou tudo que tinha de mais reacionário do direito português. Enfim, as relações que eram desenvolvidas no meio jurídico, principalmente os cargos jurídicos, eles eram ligados completamente à indicação dos grandes latifundiários. Então, tipo, essas questões formais que a gente vê na Constituição é algo muito, muito recente, sabe? E ainda assim a gente vê na prática que, na materialidade, quem ocupa todos esses cargos ainda são pessoas que são filhos de latifundiários, que são latifundiários, que foram netos de senhores de engenho e estão, de fato, desempenhando poder no Brasil, né? E uma coisa interessante disso, né? Durante o período do Império do Brasil, que começou a haver um movimento de urbanização no Brasil, ainda que não tivesse nada a ver com o desenvolvimento industrial, né? Porque isso foi no século XIX, e o proletariado só vai surgir no Brasil na década de 20, 30, mais ou menos. Muitos dos elementos que eram chamados a elite dos letrados, que era aquela elite urbana e tudo mais, eram diretamente também filhos de latifundiários, né? É um movimento que acontece hoje, que a gente vê aí, tipo, por exemplo, Joaquim Nabuco era filho de latifundiário, vários grandes nomes da história do Brasil. E dando sequência, eu queria falar sobre a luta das minorias nacionais, né, no Brasil, né, dos povos indígenas e quilombolas, e queria dar uma ênfase para os guardiões da floresta. Se vocês, quem estiver ouvindo, ou as pessoas que estão aqui, se quiserem pesquisar sobre os guardiões da floresta, tem outros exemplos também, exemplos de luta armada que acontecem hoje no Brasil contra latifundiários, madeireiras clandestinas, que são imperialistas e tudo mais. E essa questão é muito interessante, exatamente porque o imperialismo, ao mesmo tempo que ele financia madeireiras clandestinas, né, e ele também financia o latifúndio, né, e tal, tudo mais. Tipo, o latifúndio só existe no Brasil porque ele é um braço do imperialismo, a espinha dorsal da dominação imperialista no nosso país, né, exatamente porque é voltado para a exportação e tudo mais. E aí, enfim, ao mesmo tempo que o imperialismo faz isso, eles também financiam ONGs que estão preocupados com o meio ambiente, não sei o que lá e tal, estão preocupados com os povos indígenas e tudo mais.
né? E hoje em dia a gente vê toda essa pseudo-discussão aí do Bolsonaro com Al Gore, que aí, pô, o Al Gore ele é contra a exploração na Amazônia e o Bolsonaro quer explorar a Amazônia, não sei o que lá, e Greta Thunberg e tal, sendo que a gente sabe que, de fato, esses países que apoiam essas ONGs, eles também apoiam essas madeireiras, eles também apoiam o latifúndio, saca? E que a gente tem no Brasil, sim, exemplos de luta armada que acontecem hoje. Tem até vídeo na internet aí, quem quiser pesquisar. Tem até vídeo na Vice falando da luta dos índios contra as madeireiras e tal. De arma na mão. Muito foda. E dando sequência também na análise das classes no campo, o texto ele faz uma análise também do papel fundamental que os povos originários eles desempenham. Mostra que, tipo, mesmo que demograficamente componha 1% da fração total do povo brasileiro, eles desempenham esse papel central, né, de levar a cabo essas lutas no campo, e de fato há essa convergência entre a sua luta pelo direito democrático de residir nas suas terras ancestrais com a derrubada do latifúndio e a derrubada do imperialismo. Então todas essas questões são muito interligadas com o quadro geral da luta de classes no Brasil, né? Principalmente no campo. E fala um pouco sobre a repressão racista, né? Não sei se é agora ou depois, que os povos originários vivem, os quilombolas também e tal. Deu um exemplo de Santa Catarina, de indígenas que têm as mãos decepadas e tudo mais, em atos claramente racistas e tal. Sabe? E o Maranhão é um estado ícone, o Maranhão e o Pará nesse sentido, porque são estados que têm muita população indígena e quilombola. Muito. Sabe? Tem muitas terras quilombolas. E também é um local tipo assim, de luta encarniçada, né? Contra o latifúndio e tal, e o imperialismo. Faz um balanço interessante também sobre o papel dos quilombos na luta de classes no Brasil, que era basicamente a luta encarniçada contra o latifúndio, né? Desde a origem, a luta contra a escravidão e o desenvolvimento, né? Em aldeias enfim, de desenvolvimento produtivo apartado a essa lógica de produção. Sim. Então, tipo, é muito integrante mesmo no quadro geral da luta de classes no Brasil. Lá na China teve a revolta dos Taiping, que foi uma revolta camponesa na China, que instaurou um Estado, que instaurou uma nova nação e tudo mais, mas que infelizmente foi derrotada, mas que depois foi retomada pelo Partido Comunista e tudo mais. E no Brasil a gente teve Quilombo dos Palmares, Quilombo Campo Grande e vários outros quilombos que foram enormes, que de fato ascenderam enquanto novas nações dentro do Brasil e tal, que infelizmente foram esmagados, mas que a gente está retomando, não só no sentido de símbolo, mas no sentido de estratégia de luta. Pô, tipo assim, o texto entra também nessa questão que a gente discutiu aqui também no grupo, que é essa questão das reivindicações imediatas que elas se desenvolvem em direção à tomada das terras do latifúndio, né? Ele está falando a luta contra o pagamento dos tributos, a gente pode elencar também a luta contra as dívidas, a luta contra o arrendamento, pela diminuição do arrendamento, que elas necessariamente se desenvolvem em relação à tomada de terras, e até a luta dos assalariados agrícolas, né? A luta dos assalariados agrícolas pelo pagamento de salários, pela melhora dos salários, pela melhora das condições de trabalho, muitas das vezes ela se desenvolve em relação à tomada de terras do latifúndio. O Léo deu o exemplo do Zema, do assentamento Quilombo Campo Grande, lá em Minas, que leva o mesmo nome do Quilombo e tal, que foi enorme e tal, que a gente falou, que a gente também fala lá na nossa reunião sobre os quilombos. E nessa ocupação lá, que foi desapropriada, foi reapropriada, no caso, pelo Zema, né? Uma reintegração de posse e tal, terrorista do estado de Minas Gerais, que destruiu escola, que destruiu a plantação, que é só com o único objetivo de manter aquela terra ali para poder especular, né? Que entra nessa questão que a gente está falando, né? Que ao mesmo tempo que é um latifúndio feudal, né? Tem um elemento capitalista envolvido e tal. Ela também era uma terra que tinha assalariados agrícolas, e aí a luta dos assalariados agrícolas se desenvolveu para a tomada de terras. Os assalariados não recebiam salário, né? Mas eles não lutaram meramente
Eles fizeram uma luta anticapitalista, eles fizeram uma luta antifeudal de tomada de terras do latifúndio e de divisão das terras para os camponeses, né? E a luta da reação é uma luta medieval de monopólio feudal da terra, certo? Aí tá falando também da greve dos trabalhadores assalariados, tá falando dessa British American Tobacco Company, lembrando que 100% da produção de fumo no Brasil é controlada pelos Estados Unidos, já era na década de 70 e é hoje, e tá falando também da greve dos assalariados e tal, que se perdeu um pouco nos anos 2000, no governo Lula e tudo mais, mas que tiveram exemplos de grandes greves aí. Pô, esse negócio de manifestações, protestos de rua e tentativa de conversas entre os latifundiários e os sindicatos agrícolas, latifundiários e os movimentos pela terra, é real, sabe? As pessoas ficam real em acampamento, em beira de estrada, aguardando eternamente o INCRA desapropriar alguma terra para eles, ao invés de organizar a luta e tal, sabe? E tipo assim, quando tem elementos dentro dos movimentos pela terra, dentro dos sindicatos agrícolas, como o CONTAG, os sindicatos agrícolas que são mais federalizados, assim, saca? CONTAG é a confederação, né? E tem os sindicatos, tipo, de cada estado, né? De cada ente da federação. Quando os elementos dentro dessas organizações, eles enveredam pelo caminho de realizar tomadas de terras, né? Independente se o poder vai aceitar ou não, se o poder reacionário vai aceitar ou não, muitas vezes eles são até reprimidos dentro das organizações, tá ligado? Tipo assim, as pessoas vão lá e querem tomar as terras e tal, e dentro dos sindicatos, eles, além de não apoiarem, eles boicotam, né, a luta desses elementos pela tomada de terras à força, e ficam tentando colocar que a tomada de terras tem que ser através de discussões com o INCRA, que tem que colocar o INCRA para conversar, tem que colocar o representante do INCRA para conversar com todos os trabalhadores, e aí tem todo aquele engodo pseudo-democrático, ao invés das lutas mais radicais, que muitas das vezes elas são preteridas até pelas próprias bases, sabe? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que as pessoas falam assim, o povo brasileiro é simplesmente pacífico e passivo e aceita tudo, sabe? Sendo que as pessoas querem lutar, e o oportunismo e reformismo muitas vezes é um elemento burguês mesmo, e latifundiário dentro da luta, sabe? Para poder inviabilizar a luta como um todo. Porque na prática é tão perigoso as pessoas ficarem ao relento na beira das estradas, quanto literalmente ocupar a terra, sabe? Tipo, elas estão de fato expostas, não estão podendo desempenhar o trabalho e literalmente comer e subsistir, e enfim, ficam à míngua, à mercê da boa vontade dos burocratas do Estado, ao mesmo tempo que podem ser a qualquer momento atacados pelos grandes latifundiários, porque E sabem hora ou outra, ocupar as terras. hora ou outra essas pessoas são expulsas desses locais. Sim, Tem até uma parte do texto que fala mais na frente, que é justamente falando de estratégia já, que o Estado brasileiro não tem como fiscalizar e supervisionar toda a extensa terra, a quantidade de terra enorme que tem aqui no Brasil. E aí, pô, é bizarro, né? Pô, vai se botar ali na beira da estrada, né? Mais exposto impossível, né? Justamente por causa disso, né? A intenção não é luta, né? sim. E quando você vai ver um assentamento, é sempre num local muito longínquo, cercado de várias fazendas, que sofre tentativa de grilagem, né, que sofre até violência e tal, destruição e tudo mais, e que torna difícil o escoamento agrícola da produção para os mercados e tal, sabe? Baixo desenvolvimento mesmo absurdo das forças produtivas. Tem uns dados aqui que são muito importantes para a gente fazer a leitura, que é sobre a tomada de terras do latifúndio, né? E mostrando também a dimensão do latifúndio. Aí está mostrando que em 2013, mais de 70% da área das propriedades rurais de mais de 1.000 hectares no Brasil estão improdutivas. Levando-se em conta a quantidade de propriedades, haveriam, segundo esse censo, cerca de 60 mil propriedades latifundiárias improdutivas ou subutilizadas, somando ao todo uma área de cerca de 228 milhões de hectares, ou cerca 26% do território nacional. Se, por um lado, o meio rural brasileiro comporta um máximo de 60 mil riquíssimos barões, donos de terras cujas extensões ultrapassam a extensão até mesmo de alguns dos maiores países do mundo, por outro, segundo dados do INCRA, há em torno de 5 milhões de famílias camponesas sem terra,
vivendo sob as miseráveis e atrasadas condições do feudalismo e do semifeudalismo, sendo que algumas dessas famílias camponesas, sem nenhuma terra, cerca de 120 mil famílias sem nenhuma terra, estão acampadas sobre as terras latifundiárias, cultivando-as sob condições bastante precárias. Então a gente vê que, cara, literalmente, praticamente 30% do território nacional é loteamento de terra do latifúndio, cara. É um bagulho bizarro. Isso porque a gente não analisou os dados, porque provavelmente esse número é muito absurdamente maior. Porque, Sim, tipo, de fato, a ampla maioria do território nacional são latifúndios. sim, Qualquer estrada que você anda, tem vários latifúndios. E, tipo, tem muita divisão desses latifúndios em minifúndios completamente improdutivos, mas que aí colocam uma vaquinha lá e se passa como se fosse produtivo. E se passa como se não fosse um latifúndio enorme, sabe? Uhum. Como também se a produção do latifúndio fosse algo benéfico para o povo brasileiro, né? Porque a gente já debateu exaustivamente que até a fração produtiva do latifúndio ela tem uma baixa complexidade técnica, ela importa técnica estrangeira e ela é exclusivamente ligada à especulação de capitais, à especulação em dólar e à exportação de matérias-primas e produtos primários. Então, tipo, até a fração que é produtiva, entre aspas, do latifúndio, é algo que entrava o nosso desenvolvimento. Quem dirá a maior parte, que é literalmente essa, né? A improdutiva. Para falar dessa produtividade, se não me engano, a Holanda produz uma quantia comparável com a nossa em questão de, tipo, alimento mesmo. Porque a produção deles é tipo assim, de tecnologia altíssima, sabe? O mais fino que tem de tecnologia. E aí, numa fração pequena, que eles são, sei lá, menos que São Paulo, se não me engano, eles são bem menores que São Paulo, eles já conseguem produzir uma quantia enorme. Tipo, nível tipo, deles ter chuva cronometrada com máquina, ter iluminação que passa por 4 minutos, depois some, sabe? É um bagulho muito avançado. E tudo isso está ligado, de fato, com o desenvolvimento das forças produtivas. Mas aí, eu achei maneiro no texto, nessa parte, logo na sequência, sim, quando tá falando da reforma agrária à luz do pensamento Mao Tse-tung, do maoísmo, né? E ele tá falando, a parte que eu achei interessante, tá falando sobre o Lenin, que ele fala sobre a realidade agrária lá nos Estados Unidos e compara com a América Latina. Aí tá falando, né, que o monopólio fundiário freia o desenvolvimento da agricultura e de forma diversa o que se passa na indústria, esse monopólio retarda o desenvolvimento do capitalismo na agricultura. Então, utilizando-se isso, dados que comprovam o enorme aumento da produção agrícola nos Estados Unidos após a realização da reforma agrária. No contexto de uma estrutura agrária marcada pelo monopólio da terra e, em particular, pela discrepância entre o latifúndio e minifúndio. Aí tem lá a notinha falando que nos Estados Unidos tinha o trinômio da riqueza, que é a policultura, né, a cultura de vários produtos agrícolas diferentes, média propriedade e trabalho. E o trinômio da pobreza nos países da América Latina, né? A monocultura, cultura de somente cana-de-açúcar, somente café, aqui no Sudeste, por exemplo, somente gado e tudo mais. O latifúndio e minifúndio, né, que é a oposição que existe, e o trabalho escravo ou servil, saca? Ou seja, a incapacidade natural, né, do latifúndio de se desenvolver enquanto tipo assim, propriedade capitalista da terra e tal. Exatamente também porque ele está ligado ao imperialismo, à agroexportação e tudo mais, ele não está ligado ao mercado interno. Então temos de um lado grandes latifundiários, que em razão da condição monopolista exerce sobre a propriedade da terra, tem condições de cobrar pura e simples elevada renda absoluta da terra dos produtores, ou seja, drenando o excedente agrícola, drenando tanto para o lucro próprio, lucro parasitário, né, quanto para o imperialismo, para os países imperialistas e tal. Não necessita desenvolver esforços produtivos no campo para enriquecer, pode enriquecer simplesmente através da cobrança das rendas, sem empregar seus próprios capitais nas terras, que por regra acabam sendo desperdiçados na compra de produtos de luxo, né? Então, ou seja, nenhum capital é aplicado à terra, porque, como Alberto Passos bem fala no livro dele, né, os poceiros nos países capitalistas desenvolvidos, né, que eram uma forma de trabalho intermediária entre o semifeudalismo e o capitalismo, descrita pelo próprio Marx, né? A posse nos países capitalistas, ela pressupunha uma determinada autonomia do poceiro e uma determinada quantidade de capital que ele aplicava, né? Ao contrário do que acontece aqui no Brasil,
que o camponês não tem autonomia nenhuma, porque ele está atado à terra por dívidas e tudo mais, e ele não tem capital nenhum também, decorrência dele não ter autonomia nenhuma. E aí ele arrenda a terra de maneira feudal, que é o quê? Ele trabalha de graça, ou trabalha na terra do latifundiário, e aí o latifundiário dá uma terrinha para ele viver, para ele morar e tudo mais, e aí ele paga com produto, ele paga até com dinheiro mesmo, ou com várias coisas, com dinheiro, com produto, com trabalho, né? E aí ele desenvolve essa relação que ele está completamente atado à terra, diferentemente da relação até intermediária mesmo, entre o semifeudalismo e o capitalismo, né? Uma relação mais atrasada ainda. Então, os barões da terra, eles enriquecem mediante a cobrança da renda, em virtude das condições monopolistas. Milhões de camponeses permanecem em condições precárias para a expansão da produção, e o Estado não faz nada porque, de fato, é a organização dos latifundiários e tudo mais, o poder armado deles. Aí que entra na questão que a gente estava discutindo, né? De como as teses de Brasil desenvolvido, elas são completamente errôneas, e elas engendram essas questões mais... essas políticas errôneas defendidas pelos movimentos, que é de que o Brasil não precisa de reforma agrária para se desenvolver economicamente e tal, que o Brasil só precisa de reforma agrária para produzir alimentos saudáveis, para repensar, né, a produção no sentido da natureza, das relações com as florestas e tal, e não a questão que se coloca material de fato, que é a reforma agrária para a gente se desenvolver economicamente. Pô, e o foda é que essa Revolução Verde, né, que é propagandeada pelo próprio imperialismo, saca? Nossa, esse bagulho da Revolução Verde, essa parte bem maneira também, né? Tipo, do texto, Sim. no caso, não do mundo. E, cara, isso demonstra um atraso gigante entre as forças da esquerda pequena burguesa no Brasil, tá ligado? E mecanismos de manter os países periféricos continuando periféricos, né? Tipo, vender tecnologia e fertilizantes para cá, continuar desbalanceando exportação e importação, essas porra assim, né? Tipo, ele usa uma expressão até que eu esqueci, né? Mas justamente manter a gente na condição de semifeudal. Mano, tinha um professor meu de geografia que ele explicou, acho que foi no finalzinho do terceiro ano, que existia um jogo entre o capitalismo verde, que é tentar vender, fazer todo mundo comprar um carro ecológico, e aí as indústrias ainda de petróleo, que tipo, tem um jogo entre no momento eles colocam que agora a onda vai ser comprar carro verde. Aí eles dão o preço do petróleo acaba baixando, porque a galera tá consumindo um produto que não usa petróleo. Aí eles tentam fazer com que os preços fiquem mais palatáveis, aí o petróleo baixa o preço de propósito para minar as produções de carros que não usam petróleo, porque fica mais valoroso usar o carro normal, a diesel, petróleo, combustíveis fósseis. Eles ficam jogando um do lado pro outro, sabe? Abaixa preço, levanta preço e tudo mais. E isso representa um atraso tão grande das forças pequeno-burguesas, não no sentido delas engendrarem essa via de Revolução Verde sem nem pensar e tal, mas no sentido de que elas não conseguem organizar minimamente as classes camponesas no sentido nacional da coisa, saca? Exatamente por essas teses também de capitalismo desenvolvido no campo, tá ligado? Que são compartilhadas por todos os partidos, saca? E outra questão é que essa questão outro ponto, né, dessa, entre aspas, Revolução Verde, que é relegar para o terceiro mundo esse papel de produtor de alimentos para exportar por excedente, ele levava em consideração a concepção errônea de que a produtividade aumentaria por hectare e as relações de produção se desenvolveriam, quando na realidade não, a gente é atado justamente a relações pré-capitalistas que envolvem a acumulação de terras e a questão inerentemente improdutiva do latifúndio. Então é uma contradição latente, né? Exatamente, cara. E tipo, se é verdade isso, todas essas ideias, realmente o Brasil não precisa de reforma agrária, tá ligado? E aí aponta nesse caminho aqui que tá falando do texto, que é a modernização da agricultura e a paulatina coletivização. Ou seja, a luta que os camponeses estão fazendo, tomando as terras e dividindo entre si, está completamente errada, porque o Brasil já está na fase capitalista de monopólios e tudo mais. Saca?
é uma contradição bizarra, porque, tipo, é literalmente negligenciar a realidade, né? Exatamente. E Porque, basicamente dizer que não só negar, né, a dominação imperialista no Brasil, porque o Brasil é semicolonial precisamente porque é semifeudal, é isso que baseia a dominação imperialista no Brasil, mas dizer que o imperialismo diversifica a produção agrícola e tudo mais. Então, tipo, a penetração imperialista no Brasil é boa e o próprio latifúndio, ele tá desenvolvendo as forças produtivas, tá ligado? Pô, tem um trecho aqui que fala exatamente disso. Deixa eu, aqui. Todavia, dado que tais meios de produção somente poderiam ser adquiridos, esse falando da Revolução Verde, falando de agrotóxico, de tecnologia e tal, só poderiam ser adquiridos no exterior mediante pagamento em dólar, os latifundiários passaram a ter de exportar praticamente toda a produção para galgar dívidas. Pior ainda, tiveram de se especializar na produção de algumas poucas culturas que fossem interessantes para os mercados externos, independentes das necessidades nacionais. É bem isso, né, cara? Tipo, só submete a gente mais ainda aos interesses externos. Pô, e nessa parte tá falando, né, que os créditos agrícolas, eles não são usados para desenvolver as forças produtivas no campo, mas para especular e para acabar lucrando sem fazer nada, saca? Ao contrário do que acontece nos países capitalistas centrais. E também tá falando que apenas 8% do território brasileiro é cultivado, quando a grande parte do território brasileiro são grandes latifúndios, saca? Exatamente devido a essa natureza semi-feudal da estrutura agrária brasileira. E fundamenta, né, aquela parte que a gente falou no começo do texto, exatamente como você disse, também que eles sacrificam é, é, qualquer outra produção que tenha no Brasil para poder atender os mercados externos, né? Esse parágrafo acaba com uma frase muito boa, né? As necessidades básicas de países ricos não são, de jeito algum, as mesmas necessidades de países desenvolvidos. E vem nessa ideia para nós, né? O básico que tem de qualquer discurso Guedes, a galera aí, se funcionou pra lá, funciona pra cá. essa sim é uma transplantação mecânica, né? De realidade. Tá falando um pouquinho da história do movimento comunista, a gente até estudou, tipo, essas partes que tá falando e tudo mais. Autocrítica do Otávio Brandão, Manifesto de Agosto de 50, essa parada aqui do dirigente da Terceira Internacional, que falava que tinha que ter bases no campo e o partido meio que deu uma ignorada, sabe? Tá falando do revisionismo do PCdoB, tá falando um pouco da teoria marxista de dependência, certo? Bora dar uma debatida aí sobre a Fala TMT, aí, pô. então. Fala. Não, então, bora fazer esse balanço rápido, porque, tipo, tem alguns camaradas que não estavam presentes quando a gente discutiu. Então, tipo, essa questão do Otávio Brandão, então ele fez essa análise, né? Ele foi o primeiro documento histórico de análise sobre o Brasil numa concepção marxista. Ele esclareceu, né, que ele tinha limitações, tanto na questão de obras traduzidas, que ele não tinha tanto acesso e tal, mas que, de fato, ele foi ao mesmo tempo importante, mas possuía essas limitações em análise e que incorreu também em erros práticos. Tipo, criava todas essas concepções em torno do agrarismo e industrialismo como se fossem duas vias apartadas e não entendendo que, tipo, o desenvolvimento industrial no Brasil, ele se deu também por meio dessa subjugação ao imperialismo e mantendo as mesmas bases extremamente contraditórias no campo. Então ele não compreendia bem esse movimento de forma dialética, né? Acabava por entender que o Brasil ele tinha esses dois caminhos, por assim dizer, né? E então as estratégias, mediante a isso, eles acabaram sendo equivocadas. Então, tipo, posteriormente, o PCB ele teve uma virada importante no tocante à assimilação sobre a realidade agrária, sobre a necessidade da aliança operário-camponesa. Enfim, isso ficou muito bem demonstrado nessas teses, nas teses de agosto de 1950, do Manifesto de Agosto de 1950. Enfim, possuía ainda certas limitações, mas era um documento que era versado no sentido da Revolução Nacional Democrática, da luta contra o imperialismo e firmando todas essas bases de libertação nacional e desenvolvimento de todas essas tarefas no campo, principalmente a luta contra o latifúndio, né? Então teve posteriormente,
pela guinada direitista do PCB, a assimilação do khrushchevismo, do eurocomunismo, acabou se distanciando da linha revolucionária, acabaram isolando também os militantes que desenvolviam a linha revolucionária. Esses romperam com o PCB, emitiram a famosa Carta dos 100, desenvolveram, enfim, todas as tarefas para reconduzir um partido de vanguarda por meio do PCdoB, né? E por um momento foi tipo o auge da luta revolucionária no Brasil, mas após a chacina da Lapa e após também o recrudescimento e a ofensiva da reação no Araguaia, o PCB ele acabou perdendo seus grandes quadros, seus importantes quadros esses que desenvolviam um papel determinante para fazer até mesmo um balanço crítico sobre as experiências, principalmente sobre o Araguaia, algo que ficou inconcluso. O dirigente Pedro Pomar ele foi morto na chacina do Araguaia. Então, tipo, o João Amazonas, que foi um dos dirigentes que sobreviveram, ele acabou deixando de lado todas as autocríticas a serem feitas, caminhou rumo a essa guinada rodiaísta, né, pelo esquerdismo de Rodia, negando, enfim, todas as questões que eram inerentes à GPP de Mao Tse Tung, fazendo a negação geral. E isso acabou recrudescendo, de fato, o PCdoB ao reformismo. E, tipo, teve um papel determinante também essas teses que eram completamente equivocadas sobre o campo. E, tipo, surgiu na década de 60, na década de 70, um grande movimento para apagar, de fato, a linha revolucionária no Brasil e também as análises que versavam sobre a nossa realidade concreta. Então, tipo, esses teóricos, eles desenvolviam, de fato, uma análise de que o Brasil tinha desenvolvido plenamente o capitalismo e que, enfim, era, tipo, a palavra de ordem era socialismo desde já, porque eles consideravam os marxistas-leninistas, as teses da Terceira Internacional, como, entre aspas, etapismo, e, enfim, eles relegavam, de fato, o marxismo-leninismo para as semicolônias como algo que fosse reformismo, e, na realidade mesmo, eles apoiavam, na fraseologia, algo revolucionário, mas que, na prática, não reflete nem a realidade concreta da formação econômica do Brasil, da realidade do campo, e tampouco pode desenvolver as estratégias importantes para levar a cabo a Revolução Nacional Democrática e a luta anti-imperialista. Então, a gente vê que hoje, décadas após, todo esse debate em torno do campo ele foi completamente apagado no seio dos partidos revisionistas, né? Enfim, eles adotaram teses que eram completamente divergentes com o que era disposto, de fato, pelo marxismo-leninismo, por mais que na fraseologia eles propaguem algo que seja revolucionário e tal, que soe bem aos ouvidos, mas, enfim, chegam a analisar o Brasil como imperialista, de fato. Então, percebe-se que todos esses erros de análise, eles incorrem em erros práticos que relegam o movimento operário e camponês à estagnação, entende? Encerrei minha fala. E o eurocomunismo, né, também teve um papel muito importante, exatamente para assentar as bases dessas ilusões com a democracia burguesa e tudo mais, com o Estado burguês, até na virada mesmo, na reorganização burocrática do Estado brasileiro, de ditadura aberta para ditadura velada na década de 80, né, começando com aquelas teses de valores universais de democracia e tudo mais, de que o proletariado e o campesinato perderam espaço, que agora os elementos mais avançados são os professores, os estudantes e tal, e que tipo assim, a gente tinha que desenvolver o socialismo a partir do desenvolvimento da própria democracia burguesa, certo? E também tem um papel muito importante no esquecimento que os partidos da esquerda pequena burguesa, os partidos oportunistas, sejam social-liberais ou
que se digam comunistas e tudo mais. A teoria marxista de dependência, que versa que o Brasil já é plenamente capitalista, não tem mais essas contradições no campo e tal. Uma análise bem genérica mesmo, essas questões de burguesia no geral, classe trabalhadora no geral, não se perdendo a análise das classes da sociedade brasileira, né? Que até o Otávio Brandão, né, que ele tinha, que, como a gente falou, ele tinha poucos recursos no sentido de literatura mesmo, ele mesmo traduzia as coisas, ele mesmo fazia, pela primeira vez, uma análise marxista, debaixo de repressão, debaixo de fogo cruzado. Mesmo assim, a análise sendo errônea, foi uma tentativa de análise das classes da sociedade brasileira, a primeira vez, uma tentativa marxista-leninista, e de analisando as diversas classes que existem, né? E que foi suplantado hoje em dia por essa análise genérica de, entre aspas, classe trabalhadora, né? Sempre que, mesmo antes de ler esse texto, sempre que eu escuto esse termo, eu torço o nariz fortemente, né? Exatamente porque a gente sabe que existem várias classes dentro das massas populares, e que esse termo classe trabalhadora, ele até renega o esquecimento do próprio proletariado. O proletariado não é todas as classes que trabalham assalariadamente. Tipo, o maluco que trabalha na lojinha do lado da sua casa, ele não é proletário. O proletário tem uma organização do trabalho específica, disciplinar e tudo mais. A luta proletária é mais desenvolvida exatamente por conta da organização do trabalho, como ela é. O proletariado, ele é o elemento mais organizado, mais disciplinado dentro da estrutura produtiva num país capitalista, em comparação com todas as outras massas trabalhadoras. Por isso a luta dele é a mais organizada, é a mais avançada, é a mais moderna, saca? Não é a classe trabalhadora no geral, e aí vai lutar contra a burguesia no geral, e acaba que isso cai em baixo desenvolvimento ideológico mesmo, dentro da esquerda, tipo, de pensar que as lutas que tem no Brasil são simplesmente lutas contra os poderosos, contra os endinheirados, quando na verdade tem várias lutas de várias classes diferentes que desempenham vários papéis diferentes em relação à produção, organização do trabalho, meio de produção, e que tem reivindicações diferentes, e que a luta é completamente diferente, sabe? Não é tudo classe trabalhadora e aí todo mundo luta igual, relegando ao esquecimento não só o campesinato, mas o próprio proletariado. A gente discutiu aqui, o texto ele deixa de forma muito bem exemplificada que o campesinato ele não é uma massa uniforme e explicou de forma rigorosa como que se divide o campesinato, né? Para a gente entender de fato qual é a composição das classes. E da mesma forma é o proletariado. Então, tipo, não é uma massa uniforme de trabalhadores, como o Pedro comentou, tipo, contra a burguesia no geral. A gente tem que entender que a dinâmica das classes em um país semicolonial é diferente das dinâmicas das classes em países imperialistas, em países que têm o capitalismo desenvolvido. E como a gente falou, né, o semifeudalismo, ele torna um aspecto da dependência do Brasil, a dependência do Brasil em relação aos países imperialistas, principal na economia brasileira, certo? Não é só um aspecto que tem, o Brasil já desenvolveu o capitalismo, porém, por conta do fato dele ser dependente, aí a gente tem vários problemas. Não, exatamente pelo, tipo, a dependência como elemento principal que faz com que a gente não se desenvolva, certo? Eu ia comentar sobre mais geral, assim, sabe? Porque, como a gente falou, né, se fosse verdade a tese de que o latifúndio é capitalista, então o imperialismo desenvolveu as forças produtivas no Brasil, o imperialismo trouxe os elementos mais avançados da economia capitalista mundial para o Brasil, enfim, Trotsky estava certo no desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky estava certo no socialismo desde já, que é impossível realizar o socialismo num país atrasado, mas que os países que se desenvolvem por último se desenvolvem mais. E uma questão que eu ia falar que muitos militantes do PCdoB, até que são parte do Comitê Central e tal, eles falam que o latifúndio é a grande riqueza do Brasil, né? Porque o latifúndio ele faz com que o Brasil seja forte geopoliticamente, porque o latifúndio faz com que a gente tenha uma melhor balança comercial e tal. O latifúndio é a força econômica do Brasil, né? Exatamente porque eles têm essa concepção de que o latifúndio representa o desenvolvimento capitalista,
saca? Também porque os caras têm rabo preso e querem voto, né? Querem apoio da bancada, sei lá, mas o quê? Todas as Exatamente. questões eleitoreiras também, né? Mas dentro tipo assim, dentro dos social-democratas, muitos têm essa visão. Mas eu vejo isso como uma visão mais sincera do que até vários outros elementos que falam que o Brasil é capitalismo desenvolvido, que o latifúndio é capitalismo, só que nem pensam sobre o que essa análise significa. Porque significa, se isso, como eu falei, se isso é verdade, então o imperialismo está desenvolvendo o capitalismo no Brasil e o latifúndio está desenvolvendo as forças produtivas, sabe? E esses personagens, eles dizem isso, tá ligado? Então, tipo, nesse sentido, os caras do PCdoB, eles são reformistas abertos e revisionistas abertos, e eles são até mais sinceros, porque eles falam assim, se é verdade que o latifúndio é capitalismo desenvolvido, então, pô, é bom, então, sabe? É desenvolvimento, é a arma do Brasil. Aí tá fazendo uma breve análise também sobre a questão demográfica, né? Exatamente aquelas inconsistências que a gente apontou aqui em outras reuniões, sobre a população itinerante de cidade e campo. Aqui em Macaé das Ostras mesmo, tem várias pessoas que moram no centro urbano, mas elas voltam para a roça para trabalhar, porque elas são endividadas e tudo mais. Tem até o termo, né? Pra roça. Porra, o mais claro possível, né? Exatamente. E aí já começa a falar sobre a revolução, como é que funciona a tomada de poder, como é que funciona colocar a questão da tomada de poder militarmente falando e politicamente, ideologicamente no geral, que é renegada também pelos revisionistas, né, que tipo, falam que a revolução é espontânea, ou a revolução, pô, tem que estar todo mundo a favor, absolutamente, como se fosse uma eleição, ou como se fosse um golpe comunista, saca? Bem genérico assim mesmo, tipo, completamente desconectado do marxismo-leninismo. Muito, né, cara? Eu fico meio chocado com isso. Foda, quanto mais eu estudo aqui com vocês, mais eu me sinto um idiota há uns meses atrás, tá ligado? Eu comprava esses bagulhos, esse discurso todo, cara. Eu fico pensando, caralho, mas é muito. Quase anti-marxismo-leninista essa porra, cara. Tipo, não precisa nem abraçar mal. É o marxismo-leninismo mesmo, sabe? Tipo, porra. Exatamente, mano, exatamente. Não tem nem estratégia de tomada do poder, saca? É só tipo, tem o poder lá. Sendo que Lenin fala que a tomada do poder é a questão principal, fundamental, que baseia a nossa visão como um todo, tá ligado? E se tu lança esses papos, eu te chamo de aquilo que tu falou no começo, de tá fetichizando a luta revolucionária, tá, tipo, vai lá pegar seu facão, se meter no mato, blá, 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 sempre revolução tá lá no futuro, para nossos netos, não pra gente, sabe? É um discurso que mobiliza, né, cara? É foda, tipo, domestica a galera, né? Deixa de ser uma ameaça o comunismo, sabe? Web maoísta. Exato. E, cara, a revolução nos países, até em Cuba mesmo, sabe? O exército sempre começa pequeno e tal, e tudo mais, sabe? Só que a questão, como ele é superior, como a gente vai falar no decorrer do negócio, o exército popular, né, ele é superior em tática e estratégia, ele não é superior em número. Nunca isso aconteceu na história da humanidade, e é muito difícil que isso aconteça. Tipo, do nada, a ampla maioria da população se torne um exército popular, e aí, ou então, tipo, nem nesses termos, né? Porque eles não colocam o termo armado da coisa, de formar um exército nem militar. É só tomada do poder genérico. Então, tipo, do nada, a ampla maioria do povo brasileiro vai se tornar socialista, e aí meio que, tipo assim, vai ser um consenso geral. Vai todo mundo ser socialista e o Brasil vai ser socialista, tá ligado? Basicamente é isso. Sim, mano. Não, e tem também, tipo, a própria guerra popular é uma coisa que vai se agregando massa com o tempo. Ele fala aqui da China, que começa com 300 mil e dá uns anos depois já tá com 3 milhões, tá ligado? Tipo, um número absurdo de gente, mas e mesmo tá assim... falando do período de guerra de existência contra o Japão, porque antes o exército era muito absurdamente menor. No período do golpe do Chiang Kai-shek, era muito absurdamente menor. Saca? Eu tava até lendo, tipo, eu tava lendo sobre a China ontem, né, sobre a história da Revolução Chinesa e tal. Tipo, uns 3, 4 mil pessoas sobreviveram a longa marcha na China, saca? Quando teve o golpe do Chiang Kai-shek, o Partido Comunista da China e o Exército Popular de Libertação, ele se deslocou de um determinado ponto da China até outro ponto do outro lado do país, para poder realizar a guerra popular naquele local, né? E só uns 4 mil pessoas sobreviveram. Uma dessas 4 mil pessoas é o presidente Mao, Zhou Enlai e tudo mais, saca? Então, tipo, a partir do golpe do Chiang Kai-shek, pouquíssimas pessoas fizeram parte do Exército Popular naquele início ali na cidade de Henan, que é a cidade de origem do presidente Mao.
pica, cara. Foi coisa. Quer dizer, não foi nesses termos, mas é aquilo, né? Quando você falou Cuba, Peru, Filipinas, tiveram essa experiência parecida. Vietnã, né, cara? Tipo. Sim. E Nesses aquilo países é até menor, saca? Até bem absurdamente menor o exército. Sim. Não, e o bagulho do Vietnã ainda, né, cara? Tipo, porra, estratégia pura, né, cara? Eu até brinquei esses dias com um amigo meu que não é daqui, tipo, que, cara, a gente precisa muito de engenheiro em qualquer movimento pra fazer esses turnos, essas porras assim, tá ligado? Mas é bizarro, é uma concepção muito falsa que se cria, né, dentro desses outros partidos do PCB e tal, de como será essa revolução, né? Tipo, mas enfim, é só isso que eu tenho pra falar mesmo. Aí tá falando de novo sobre o exemplo da Fazenda Santa Mônica, né? Da possibilidade que até o Fanon coloca lá nos textos dele sobre a Argélia. A massa de proletários agrícolas, a massa de desempregados, de trabalhadores que estão à margem, é um elemento que leva mais contingente de pessoas para lutar nas áreas rurais, onde a reação é mais fraca. O êxodo rural, né, ele também demonstra isso. E todos os países aqui na América Latina que fazem guerrilhas rurais, saca? Aí tá dando exemplo: Peru, Paraguai, Colômbia, México, vários outros países. Lá no final, ele fala dos comunistas da Turquia, que é um bagulho que eu tenho Sim. zero conhecimento, mas eu achei muito pica, que eles... Cadê? Atualmente, a Turquia fascista, o DHKPC, promove de forma organizada ações armadas nos bairros pobres das cidades turcas, liquidando elementos antissociais como traficantes de drogas, policiais e altos funcionários do Estado fascista, promovendo a segurança de comunidades pobres e organizando o poder político vermelho. Isso eu achei foda pra caralho. Então, enfim, tá falando sobre como o campo construiu o elo débil do regime reacionário brasileiro, exatamente porque as massas são expostas de maneira mais aprofundada às contradições e à violência, e as forças da reação são mais fracas, e que são pontos de favorabilidade para solidificação do poder vermelho, onde já existem lutas antifeudais e tudo mais. Aí, enfim, sobre a Guerra Popular. A questão mais interessante assim, da Guerra Popular é que ela além de ser um acúmulo, né, de todas as revoluções que tiveram no mundo, as revoluções proletárias, né, no século XX e tal, ela é uma teoria política, político-militar, né, social, econômica e cultural sobre a guerra. Sabe? Não é simplesmente uma teoria militar e tal. Né? Tudo isso que está falando sobre as questões políticas que envolvem a guerra popular são teoria da guerra popular. Sabe? Exatamente porque política é guerra e guerra é política. Tem elementos que são simplesmente militares e tem elementos que são simplesmente políticos. Mas a política é sinônimo de fazer a guerra, sabe? Então tá falando sobre o fato da guerra popular ser travada por uma força progressista e avançada, que é a classe operária, a classe mais moderna, como a gente já falou, que marcha a passos largos para por fim a exploração do homem pelo homem, contra uma força reacionária. Isso é elemento de debilidade do inimigo, sabe? O inimigo é o inimigo, ele é abertamente antipopular. O inimigo, ele ataca as forças populares com armas. O inimigo, tipo, mata mesmo. Tipo, ele é abertamente antipovo. Isso é um elemento favorável em relação ao exército popular. O inimigo, ele tende a se enfraquecer e o exército popular a se fortalecer. Exatamente porque o inimigo é reacionário e é antipovo abertamente. Saca? Ataca o povo, estupra, mata, queima as casas, queima as plantações e tudo mais. E desperta o grande ódio das massas populares. Né? Uma questão que tem que ser colocada é a poderosíssima força que o inimigo possui, né? Com forças armadas bancadas pelo imperialismo e tudo mais, mas que essa força armada está fadada a cair, falando fatalmente mesmo. Que a tendência é o inimigo ser derrotado pelas nossas fileiras, mesmo as nossas forças sendo débeis e pouco organizadas e tudo mais, exatamente porque as forças do inimigo elas estão tentando conservar algo que é inconservável, né? Algo que rufam os tambores da mudança. Ainda dizendo isso, o inimigo não poderá ser derrotado facilmente. Por isso que o presidente Mao Tse-tung formulou a estratégia de desprezar o inimigo estrategicamente como força reacionária inimiga, mas levá-lo em conta taticamente, né? Essa força que ele possui e tal. Por isso que o presidente Mao fala sobre os tigres de papel, né? Que o imperialismo é um tigre de papel. Ele diz assim: o imperialismo é um tigre de papel. Ponto. Ele é um tigre de fato, é um tigre de aço.
Mas o povo organizado, o povo organizado num partido, no exército, o simples sopro já derruba esse grande tigre de aço. Então ele se demonstra como um tigre de papel, certo? Ele não tem a força, a real força que ele diz ter, tipo, uma força inquebrantável, uma força indestrutível. Na verdade, ele está fadado ao fracasso, certo? Ainda mais aqui no Brasil, que os caras são só expertos em pintar a sarjeta, né? Exatamente. Então, além de desprezar o inimigo estrategicamente e levá-lo completamente em conta de maneira tática, decorre da desigualdade existente entre as nossas forças, né, as forças revolucionárias e as forças reacionárias. Então, o balanço das forças reacionárias para as forças revolucionárias, ou das forças revolucionárias para as forças reacionárias, no caso, respectivamente, é de 1 para 10, ao passo que taticamente revertemos esse balanço de 10 para 1. Exatamente pela superioridade estratégica das nossas forças e pela questão delas serem baseadas nas massas populares. O presidente Mao Tse-tung ele até fala que a nossa força está baseada no fato de que nós estamos casados com as massas populares e os elementos da reação. Ele falava do Japão, dos latifundiários, eles estão completamente divorciados das massas populares. Eles não buscam apoio nenhum nas massas, muito pelo contrário, certo? Quer dizer, apoiamos na superioridade relativa e golpeamos as forças do lado do inimigo. Lutamos apenas como temos certeza da vitória, como temos 3, 4, 5 vezes forças superiores ao inimigo. Atraímos o inimigo para um terreno no qual temos condições de desenvolver uma luta de superioridade e derrotar esse inimigo. E aí decorre o emprego da superioridade relativa formulado pelo presidente Mao na famosa frase: se o inimigo ataca, nós recuamos; se o inimigo estaciona, nós fustigamos; se o inimigo retrocede, nós perseguimos. E isso é interessante exatamente porque isso é realmente um acúmulo de toda a luta que teve até a Revolução Chinesa, até hoje, saca? Mesmo a luta, tipo, da União Soviética contra o nazismo de Hitler, ainda tinha vários elementos de guerrilha, de guerra de movimento e tal. Em Leningrado, nas maiores cidades da União Soviética, a cidade que foi sitiada, teve um sítio histórico, que todo mundo ficou sem comida, que todo mundo ficou sem água, que todo mundo ficou com fome, sem energia e tudo mais. Ainda assim, os focos guerrilheiros foram vitoriosos, saca? O rolê do Tigre do Papel, qual que são as argumentações, assim? Porque, tipo, eu consigo imaginar assim na minha cabeça, primeiramente, o motivo por que eles estão lutando, né? Tipo, enquanto a galera de qualquer exército comunista tá ali por um ideal máximo, assim, lutando pela vida, a galera do outro lado tá lutando por um motivo muito cinzento ali na cabeça deles, né? Tipo, uma coisa muito abstrata. Eu fico pensando naquelas histórias que tem na Primeira Guerra Mundial, que a França e a Alemanha se batendo nas trincheiras, de repente eles param de se atirar porque ninguém ali está muito afastado na guerra mesmo, ou então que a maioria dos soldados da Segunda Guerra Mundial atirava para longe do inimigo, sabe? Tipo, nesses piques assim, qual ser de papel? Como assim? Não entendi a pergunta. Tipo, eu perguntei o que faz de papel e o que eu consigo ver, eu mesmo, assim, sem ler sobre isso mais a fundo, é esse rolê psicológico, assim, mas quais são os outros motivos? Então, os motivos basicamente são esses mesmo que eu elenquei, tipo, tipo assim, o tigre de papel é que as forças reacionárias elas se apresentam como sendo muito absurdamente fortes. Um exemplo é o imperialismo mesmo, o imperialismo norte-americano. Ele fala assim, é impossível que tenha uma revolução hoje porque tem a bomba atômica, porque tem armas químicas, porque tem napalm, porque tem a bomba atômica mesmo, saca? Então, tipo, é impossível que a gente derrote o imperialismo exatamente porque eles têm forças tecnológicas muito absurdamente superiores do que as forças populares no país semicolonial, que tem armas atrasadas e tudo mais, elementos atrasados de produção, de organização e tudo mais, e no sentido militar da coisa. Então, tipo, o imperialismo norte-americano se apresenta como muito absurdamente forte. O exército no Brasil também tem essa visão de que ele é absurdamente inderrotável, indestrutível e tudo mais, não tem como derrotar ele, porque ele é muito mais forte, ele tem treinamento e tudo mais, né? Mas o fato é o seguinte, é que o exército popular, ele tá com o povo, saca? É basicamente isso mesmo. Não, saquei. Não, e exemplo não falta, né?
Sim, exatamente. Mesmo o exército, a galera veio aqui pro Rio pra resolver a questão da segurança pública e resolveu porra nenhuma. Mesmo a guerrilha do Araguaia, que ela foi derrotada e tudo mais, por alguns erros, a escolha do local, erros estratégicos políticos, ideológicos e várias paradas, ainda assim tiveram que enviar milhares e milhares e milhares e milhares e dezenas de milhares de soldados para poder esmagar. Saca? Não foi assim, enviou 1.000 soldados e esmagou. Tinha algumas centenas de pessoas lutando, e dentro dessas, nem todo mundo era do exército, nem todo mundo era armado e treinado. Saca? Algumas pessoas eram um destacamento armado. E ainda assim tiveram que enviar dezenas de milhares, 20.000 soldados para poder esmagar, porque várias expedições não conseguiram esmagar a guerrilha do Araguaia. Saca? E a gente tem outros exemplos na América Latina também. Vários exércitos populares. A gente tem o Exército Popular do Paraguai, que não conseguiu ser esmagado que não consegue até hoje ser esmagado. Teve a luta lá no Peru, que ela foi derrotada, mas não por conta do Exército Regular Peruano. O Exército Regular Peruano não conseguiu esmagar o Partido Comunista do Peru e o Exército do Povo Peruano, exatamente porque eles são superiores na tática e na estratégia. Saca? É bem a propaganda que os caras fazem mesmo, que tu falou no começo, né? Tipo, eles se botam com essa força super mega superior, só que porra nenhuma, né? É mais propaganda que outra coisa. Exatamente. Lá na China tem aquela história, né, do Yukong, que é o homem tolo que moveu montanhas, que era um cara, e o Kong, ele tava cavando uma montanha porque ela tava, assim, atrapalhando lá a terra dele. E ele botou os 2 filhos dele para cavar também. Falou assim, pô, vocês ficam aí cavando a montanha, uma hora ela vai cair, saca? E aí, tipo, a galera falava assim, pô, você é um tolo, como é que você acha que você vai cavar uma montanha e ela vai cair, tipo, a montanha vai se desfazer com simples golpes de enxada e tal, ou de foice, tá ligado? Não faz sentido nenhum. E ele falava assim, cara, eu vou bater na montanha. Se eu não conseguir derrubar, meus filhos vão continuar batendo. Se eles não conseguirem derrubar, os filhos deles vão continuar batendo. Uma hora a montanha vai cair, tá ligado? E aí desceram 2 anjos e tipo assim, os 2 anjos removeram a montanha. E aí o presidente Mao diz que um anjo era o Partido Comunista e um anjo era o povo chinês, e as montanhas eram o imperialismo e o latifúndio, sabe? E aí o Yukong, o homem tolo que moveu montanhas, o cara conseguiu realmente o bagulho, sabe? Foda. Porra, os chineses têm essa história muito pica assim, nessas fábulas barra metáforas, assim, eu fico embasbacado. Poderoso pra caralho, essa porra. Se vocês quiserem procurar, tem no Marxist, é maneiro esse texto sobre o Yukong. Vou catar aqui. Então, no início da Guerra Popular, nós somos uma força débil e pouco organizada, que se apoia nos esforços de poucas massas organizadas e na superioridade relativa. E a gente encontra nesse fato na etapa de defensiva estratégica. Inclusive, nas Filipinas, eles estão na etapa de defensiva estratégica, mas eles estão em vias de estar na etapa de equilíbrio estratégico nos próximos anos, enquanto o inimigo se encontra em ofensiva estratégica, né, no caso que você está em defensiva. Basicamente, a diferença é que no equilíbrio estratégico, as forças populares já passam de exércitos de guerrilhas para exército regular com focos de guerrilhas, saca? Já colocando, tipo, já estando em equilíbrio mesmo com as forças do inimigo, saca? Então, durante a etapa de defensiva estratégica, tem o emprego da superioridade relativa, que o presidente Mao formulou, das guerras de movimentos e tal. Isto é, aí eu vou fazer a transcrição do texto. Não estacionamos nossas forças no local único, movimentando-nos aleatoriamente pelos arredores das bases de apoio e golpeamos o inimigo no momento oportuno. À medida que se desenvolve a luta revolucionária, acumulamos força suficiente para lutarmos em condições de igualdade com o inimigo de classe. A guerra popular ingressa na etapa de equilíbrio de forças, quando passamos a combinar a guerra de movimentos com guerra de posições, buscando retomar o território ocupado pelo inimigo para então ingressarmos na etapa de forças revolucionárias. Estão na ofensiva estratégica. E essa parte é muito interessante, porque o presidente Mao formula a política exatamente de não se ater para meramente conservar os espaços e as zonas libertadas e tudo mais, mas para conservar as próprias forças do Exército Popular e conservar as forças das massas populares mesmo, no sentido de lutar, sabe? E nesse sentido, ao invés de conservar as localidades, conservar as nossas próprias forças, buscar uma conservação das nossas próprias forças, das nossas próprias vidas, e, consequentemente, paulatinamente desenvolver
o poder do exército popular com essa estratégia, sabe? Aí, enfim, a Guerra Popular é uma guerra dirigida pelo Partido Comunista, é uma guerra de massas, por isso que o nome é popular, e ela possui os princípios descritos e se desenvolve nas 3 principais etapas: defensiva, estratégica, equilíbrio estratégico, ofensiva e estratégica, e não por arbitrariedade, mas decorrência de uma situação objetiva de luta entre 2 forças que batalham de forma desigual. Aí pontua algumas diferenças da Guerra Popular na China e da Guerra Popular no Brasil. No Brasil, a luta revolucionária desenvolve na completa ausência de uma longa experiência militar, e é muito provável que o partido seja reorganizado sem que tenha ainda à sua disposição um braço armado. Nesse sentido, é cabível estudarmos também as experiências revolucionárias da guerra nas populares no Vietnã e nas Filipinas, que o exército também começou pequeno, não tinha nenhuma relação com o exército nacional, não era baseado em forças que debandavam do exército reacionário, e então passaram por uma situação semelhante ao Brasil. Além disso, ao contrário do contexto chinês, no qual havia enorme influência de ideias nacionalistas e democráticas entre o exército burguês, exatamente, que eu estou falando, permitido o emprego generalizado de depuração dos elementos progressistas, em nosso país, as Forças Armadas Reacionárias se encontram sob o domínio quase total da ideologia pró-imperialista e fascista. Análogo às Filipinas e outros países até da América Latina mesmo, Colômbia, que o exército agora, né, e a gente já está numa situação análoga de colombização do Brasil, que o exército organiza até mesmo as milícias paramilitares fascistas e tal. E o fato do Brasil viver uma dominação semicolonial, né, que é uma dominação colonial indireta em relação aos Estados Unidos, ao invés de uma invasão aberta e tal, tudo mais. Aí tá falando sobre uma retaguarda nas grandes cidades brasileiras, exatamente com os elementos do lumpenproletariado, nas favelas e tudo mais. Também reforçando o exército nas zonas rurais, aplicando poder vermelho nas cidades também, né? E também naquela perspectiva que a gente está falando de combinar o equilíbrio estratégico com a guerra de movimentos com a guerra de guerrilhas. Quer dizer, a guerra de guerrilhas com a guerra regular, né? O exército regular. Tá falando das Filipinas, né? Que realmente tem tipo uma luta nas cidades e tal, com a Frente Democrática Nacional, com a Frente Única. E essa questão do Peru é bem interessante. Essa questão de deles terem organizado elementos partisanos nas favelas. Sabe? Porque tem uma questão muito interessante da luta feminina, tá ligado? Da luta pela libertação da mulher nas favelas de Lima. Que eu acho que foi muito, muito interessante por fortalecimento da Guerra Popular mesmo. Como eu falei, a Guerra Popular é uma estratégia política, econômica, militar, social e tal. Qual que é desse rolê das forças femininas, das favelas de Lima? Conta aí. Pô, então, o Partido Comunista do Peru, ele tinha essa política de um apelo muito grande à luta das mulheres e tudo mais, né? E as mulheres nas favelas, elas sentem mais profundamente o elemento patriarcal e tal, saca? E aí, a reivindicação do Partido Comunista do Peru para derrubar o Estado burguês, para, tipo assim, eliminar, por exemplo, o alcoolismo e tal, que gerava violência doméstica, essas paradas, teve um grande apelo para as mulheres, e as mulheres se converteram em principal força-tarefa do Exército Popular peruano, tanto nas comunidades indígenas quanto nas favelas, saca? Exatamente pelas questões culturais mais imediatas, assim, que envolvem o patriarcado, mas também pela questão da derrubada do Estado e tudo mais, e do terrorismo de Estado, que destrói as famílias e tal, saca? Pô, eu tinha lido uma matéria, muito tempo já, na época das eleições de 2018, muito assim, muito mal comparando, mas só para tipo, fazer meio que esse paralelo com a realidade brasileira, né? Que tipo, as meninas, as mulheres moradoras de favela de uma faixa etária mais jovem, elas tendem a aderir muito mais a feminismo e à esquerda do que do que os meninos e os homens dessa mesma idade, tá ligado? Acho que justamente nesse pique aí, né? Tipo, sente mais a questão de patriarcado, de sei lá, parece se fazer mais presente, assim, essas questões. Eu não sei, tô achismo só, né? Exatamente. É isso mesmo, pô, que tu tá falando. Aí, enfim, mesmo entre as mulheres indígenas, porque, tipo, no Brasil, a contradição principal é entre nação e imperialismo, e ela se apresenta da maneira mais aguda entre os camponeses pobres e os latifundiários, né? Os camponeses sem terra e os latifundiários monopolistas. Mas no Peru, a contradição principal é entre comunidades, minorias nacionais e latifundiários, que é a forma que se expressa mais profundamente a contradição entre nação e imperialismo no Peru, certo? Então, tipo, a contradição principal é entre nação e imperialismo, porém,
ela se expressa mais profundamente, não na contradição entre camponeses e latifundiários, mas na contradição entre minorias nacionais e latifundiários. E o Partido Comunista do Peru soube tratar muito bem a questão da mulher indígena e essa questão do poder vermelho nas cidades. A questão da mulher também, sabe? Porque, tipo, de fato, a mulher ela cola no Exército Popular de Libertação muito mais facilmente, exatamente por essa questão do patriarcado, e a questão do terrorismo de Estado e a questão do poder paralelo que tem nas favelas, como isso atinge a mulher de maneira mais profunda, sabe? A gente publicou Nova Cultura. Naquele livro lá da Rosana Bond tá falando sobre isso. Tava pensando justamente nisso. Se você abrir lá, tipo, olhar o índice, tem a parte que fala das mulheres e aí vai falar exatamente disso. Mas no livro da Catriana Adrianzen, que é uma peruana, do Partido Comunista do Peru, que fala sobre movimentos de mulheres e tal, tá falando sobre isso também. E é bem maneiro esse livro. E, na minha opinião, é melhor até do que o livro da Norada Gandhi. Maneiro, vou dar uma olhada. Tem o livro também, aquele A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, acho que é esse o nome. Tipo, ele é um pouco assim, tipo, um pouco liberal o livro. Mas assim, ele retrata bem a mulher na guerra, o que a mulher passa na guerra, principalmente mulher até que tem filhos e tal. Mulher na guerra, nas guerrilhas e tal. E como elas são atingidas são mais atingidas. Sim. A libertação da mulher, ela tá intrinsecamente ligada, né, à libertação das crianças. Sim, né? Sim. Sem a libertação das crianças não tem libertação da mulher, tá ligado? E aí, nesse sentido também, de ser importante. Aí eu acho isso bem interessante na luta peruana, especificamente. Ainda não comecei, não, estudo assim do Peru, não, mas eu tô entendendo. Tem um texto, né, que tu falou, da Nova Cultura, né, sobre isso. Sim. Tem o livro da Catriana Adrianzen, tipo, que ela tá falando sobre o movimento das mulheres e tal. Eu acho que esse livro tem divulgado naquelas edições antigas. Eu acho que não tem, não. Ele é edição nova. Ah, é nova? Ele é novo. Mas eu lembro de ter visto o PDF dele em algum lugar, cara. Eu não sei se Cara, tem na internet, tá ligado? Tipo, tem naquela biblioteca maoísta lá. Ah, pode crer. Que a gente traduziu pro português. Tipo, não tinha em português, tá ligado? É Catalina Adrianzen, né? Exatamente. Marxismo, Mariátegui e Movimento Feminino, né? Sim. Tem no Marxistas Espanhol. Sim. Eu acho que já pode encerrar, pô. E esse livro da Rosana Bond é muito pica, porque tá falando que, tipo assim, fala da luta contra o narcotráfico do pó, tá ligado? E, pô, aqui no Rio, tá tendo aquela parada lá do evangelistão do pó, tá ligado? Que é aquele complexo de favelas que virou, tipo, Israel. Ah, tô ligado. Botaram uma estrela de Davi gigante, mano. Exatamente. É o Complexo de Israel o nome, né? Que bosta. Caralho. Que merda, na moral. Cara, isso é um ponto favorável pra nossa linha, tá ligado? Os malucos que são narcotraficantes, antipovo e tudo mais, eles estão abertamente falando que são Israel, sabe? É até mais fácil. Como é que tem, né? Como é que eles têm influência aqui? Porra, até no tráfico, cara. Tá maluco. É mesmo, é muito tosco. Pô, bagulho de maluco, cara. Sionismo traficante. Mas os caras, tipo, saem pisando, tacando fogo em terreiros, cara, é 4, um terror do cacete, né? Então encaminha aí as considerações finais mesmo, Pedro. Então, enfim, a reunião de hoje é importante pra gente entender qual passo que tá a luta agrária no Brasil, né? Colocar uma tarefa para todos os comunistas, todos aqueles que se dizem comunistas no Brasil, que é acompanhar a luta agrária no Brasil, acompanhar as notícias, conectar todas as concepções que a gente tem com a luta agrária no Brasil, que é a principal luta que se desenvolve no nosso país, contra o latifúndio e contra o imperialismo. É uma luta contra os dois elementos, mesmo que às vezes ela não seja abertamente anti-imperialista. Uma luta contra o latifúndio é essencialmente e objetivamente anti-imperialista. A gente colocou aqui várias questões militares, de como é que funciona a tomada do poder, que não é meramente golpe comunista, ou uma insurreição, ou uma eleição majoritária, mas um processo de tomada do poder que vai do pequeno ao grande, do grande ao pequeno, do simples ao complexo, de fortalecimento do exército e tudo mais, né? A questão de vários movimentos que existem no campo brasileiro, que a gente pontuou, as teses errôneas que muitos deles defendem, o fato de existirem vários movimentos que são, sim, tipo, bases democráticas e tudo mais para a Revolução Brasileira. E, enfim, a necessidade que se coloca aí
de tomada de todas as terras do latifúndio. Aí eu ia falar sobre... Eu tava comentando sobre essa questão aí das mulheres, né? E eu tava buscando aqui uma parada que eu tinha anotado, que é um jornalista peruano falando sobre o PCP, que ele diz assim: na Guerra Popular, não há distinções entre homens e mulheres, todos são filhos do povo com direitos iguais. A mulher, dentro do PCP, não tem o mesmo papel que nos partidos burgueses ou da esquerda legal. Nesses partidos, as mulheres só servem para cozinhar, cuidar das crianças, distribuir copos de leite e sair ao estrangeiro à busca de doações. No Partido Comunista do Peru, a mulher alcançou os mais altos postos, tanto na luta revolucionária quanto na direção. Um documento do Sendero Luminoso, em 97, confirmou o predomínio feminino e detalhou a questão. Mulheres, a maioria dos chefes militares, mulheres, grande parte dos quadros superiores, mulheres no nível máximo das decisões políticas. Disciplina absoluta, porém consciente. Cumprimento exato das consignas e total liberdade de iniciativa pessoal, se as circunstâncias assim requererem. Ordem comunitária e justiça, mesmo que implacável, mas sem cometer excessos. E presença constante nas manifestações culturais populares, na poesia, na arte, com dinâmica de luta revolucionária. Uma dirigente de ONG chamada Marcial Rubio diz assim: uma vez reuni as mulheres da DESCO e perguntei, que é a ONG, que motivações levam uma mulher a ingressar no Sendero Luminoso? E as respostas foram: neste país, quando estamos aprendendo a falar, se dizemos um palavrão, nos dão uma bofetada. Se nos reviramos no jardim brincando, nos dizem que isso não é uma coisa de meninas. Que as garotas, ao sentarem-se, não podem abrir mão. Abrem muito as pernas. Se a gente gosta de garotos, nos chamam de putas e etc. Ou seja, a mulher concentra uma tal quantidade de energia reprimida que, se você lhe dá uma saída ideológica, ela se transforma num tanque de guerra. O Sendero soube entender isso muito bem. Enquanto isso, a polícia não deixa as mulheres ascenderem mais do que ao grau de suboficial, porque elas não são machos. E os machos das Forças Armadas caem mortos, como galinhas, ao enfrentar-se com as mulheres do Sendero Luminoso. Aí eu queria encerrar com isso e dizer que, contra a crise, tomar todas as terras do latifúndio. É isso. Boa noite. Valeu. Valeu, show de bola. Valeu, rapaziada.